Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à reunião pública com investidores e videoconferência e divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea. Temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação em inglês, também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de RI, Cristiano Grangeiro, e pela especialista de RI, Juliana Castelli, e respondida em seguida pela diretoria durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos sem tais considerações futuras. Agora, passarei a palavra ao Cristiano Grangeiro para iniciar a apresentação. Bem, bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais uma videoconferência de resultados da Taesa, agora do terceiro trimestre de 2024. Durante nossa apresentação, vocês poderão fazer suas perguntas através do botão de Q&A da plataforma. Ao fim da apresentação, nós abriremos a sessão de perguntas e respostas e os diretores aqui presentes poderão esclarecer todas as suas dúvidas. Tenha uma boa videoconferência. Indo agora para o slide número 3, é sempre importante reforçar os nossos norteadores estratégicos. Nossa missão, conectar o Brasil com energia segura e confiável. Nossa visão, que é ser a transmissora de energia elétrica de maior valor para a sociedade. E nossos 4 valores fundamentais: cuidamos genuinamente das pessoas, agimos com integridade, construindo relações de confiança, buscamos a excelência em tudo que fazemos, e a Taesa somos nós. Bem, começando pelo slide 4, apresentamos a nossa pauta recorrente da sustentabilidade. Destacamos algumas das ações que têm sido realizadas aqui na Taesa. Em primeiro lugar, vamos abordar nossas campanhas socioambientais. No início de cada ano, nossos eletricistas realizam uma inspeção minuciosa em nossas linhas de transmissão, identificando e documentando áreas consideradas críticas. Este ano, mapeamos 474 pontos críticos que exigem nossa atenção, como, por exemplo, atividades agrícolas e pecuárias que ocorrem dentro ou próximo das faixas de servidão, áreas com risco de queimadas e incêndios, além de regiões com possíveis ameaças de vandalismo ou sabotagem. Também monitoramos locais com registro de poluição que podem comprometer o isolamento das linhas de transmissão ou acelerar o processo de corrosão dos ativos. E, por fim, áreas onde há uma proximidade significativa de povoados em relação aos limites das linhas, o que requer cuidados redobrados para garantir a segurança de todos. Esses pontos são essenciais para direcionarmos nossas ações preventivas e nossos esforços de conscientização, mantendo a segurança e a integridade dos ativos e das comunidades no entorno. Em 96% dessas áreas, realizamos diversas campanhas voltadas para a conscientização ambiental, com o propósito de engajar todos os envolvidos, direto ou indiretamente, com os ativos da Taesa. O objetivo é inspirar uma mentalidade de responsabilidade ambiental, incentivando a busca constante por soluções e melhorias. Entre os temas abordados por nossos técnicos,
estão a importância da segurança para evitar incidentes de vandalismo, a prática correta do descarte de resíduos sólidos, cuidados essenciais para a convivência segura próxima às linhas de transmissão, além de orientações gerais sobre preservação e conscientização ambiental. Essas campanhas são fundamentais para desenvolver uma cultura de sustentabilidade e segurança nas comunidades e no entorno das nossas operações. Em segundo lugar, destacamos nossos esforços em capacitação, administrando cursos e treinamentos voltados para essas comunidades. Um exemplo foi o treinamento de combate a princípios de incêndios florestais realizado na Fazenda Santa Clara, na região centro-sul do Piauí. Essa capacitação, voltada aos moradores locais, contribui para a proteção de lavouras, apiários e criação de gado, além de reduzir os impactos ambientais associados a queimadas e diminuir o risco de desligamentos na nossa linha de transmissão. Ao final desse treinamento, conseguimos formar 20 brigadistas voluntários que estarão na linha de frente, protegendo e preservando o meio ambiente e as comunidades locais. Compartilho também o sucesso do nosso projeto Taesa Educa, realizado em Ananaí, em parceria com a EPC Estelastre e a Leve Educação. Essa iniciativa resultou na entrega de mais de 1.000 certificados para cerca de 720 pessoas, promovendo capacitação e crescimento profissional aos moradores da região. Em função do sucesso do projeto, novos cursos serão oferecidos para a região de linha de transmissão de Tangará, no estado do Maranhão. No que se refere às ações de reflorestamento e manutenção de viveiros, temos atualmente cerca de 165 hectares em processo de reflorestamento em áreas das concessões AT, ETO, Janaúba, Mariana e Saíra. Já concluímos mais de 10 hectares na AT e ETO com plantas nativas da região dentro dos biomas da Mata Atlântica. Implantamos diversos viveiros que apoiam diretamente nosso esforço de reflorestamento e preservação ambiental. Alguns são próprios, como é o caso de Assis, em São Paulo, e Araguaína, em Tocantins, e outros desenvolvidos em parcerias, como, por exemplo, em João Pessoa, na Paraíba, e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Com essa iniciativa, conseguimos produzir, apenas nos viveiros próprios, mais de 6.500 mudas de espécies por ciclo. Essas mudas incluem espécies nativas de diferentes biomas brasileiros, como a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica. Inclusive, disponibilizamos essas mudas para a população local, incentivando o plantio e a conscientização sobre a importância da preservação. Essas ações reafirmam nosso compromisso com a restauração, preservação, educação e recuperação ambiental, promovendo um ecossistema mais equilibrado e fortalecendo nosso relacionamento com as comunidades locais. Agora, falando dos resultados do terceiro trimestre de 2024, apresentamos os principais destaques do período no slide número 5. O primeiro deles, quando olhamos em bases recorrentes, a receita líquida regulatória aumentou 3,4% e os custos de despesas regulatórias reduziram 5,1% ano contra ano. Consequentemente, excluindo esses efeitos não recorrentes, o EBITDA regulatório ajustado cresceu 5,3% na mesma comparação. Quando olhamos no acumulado de 9 meses, o lucro líquido regulatório registrou um crescimento de 2,2%, totalizando R$ 790,8 milhões. É bom lembrar que, neste trimestre, o resultado foi afetado pelo reposicionamento da RAP relativa à RTP, quer dizer, a revisão tarifária periódica, que foi publicada em julho passado. O fluxo de caixa também foi impactado temporariamente por parcela de ajuste de mais ou menos R$ 35 milhões, que ocorrerá nos próximos 5 ciclos tarifários. Nós mencionamos isso na última divulgação de resultados. Alguns eventos importantes que aconteceram no trimestre, o primeiro deles aqui, nós tivemos a 16ª emissão de debêntures da Taesa no volume de R$ 400 milhões, a um custo de CDI mais 55 basis points e vencimento em 7 anos. Os recursos serão destinados para reforço de caixa e capital de giro. Um grande evento que nós tivemos também foi a vitória na disputa pelo lote 3 do leilão de transmissão ANEEL 02-2024, com captura de importantes eficiências e sinergias e com potencial de crescimento na região. Obtivemos mais uma licença de instalação de Tangará,
de um seccionamento, permitindo o começo das obras em mais um trecho. Vamos dar alguns detalhes da entrega antecipada, eficiência de CAPEX dos empreendimentos em construção. E, para finalizar os destaques, anunciamos mais uma distribuição de proventos no valor de R$ 230,5 milhões de reais, equivalente a 75% do lucro líquido regulatório do trimestre, como temos dito aí a nossa prática atual de distribuição. Nos próximos slides, nós destacaremos cada uma desses destaques. No slide 6, apresentamos as principais linhas do resultado regulatório. Gosto sempre de lembrar que o resultado regulatório é aquele que reflete mais fielmente a geração de caixa de uma transmissora. Nos próximos slides, aprofundarei as explicações desse desempenho. A receita líquida regulatória teve uma queda de 1% ano contra ano, chegando no trimestre a R$ 592,5 milhões de reais. No acumulado de 9 meses, o desempenho foi de 3,5% de queda, fechando em quase 1,8 bilhão de reais nos 9 meses de 2024. Entraremos em mais detalhes nos próximos slides, mas já antecipo aqui que nós tivemos alguns efeitos não recorrentes que prejudicaram a comparação, e eu vou destacar mais à frente. O EBITDA ele teve um desempenho de menos 1,2% no trimestre, chegando a 487,6%, e a margem de EBITDA saindo de 82,5% para 82,3%. No acumulado de 9 meses, o desempenho foi de menos 0,5%, chegando a 1,45 bilhão de reais, e uma margem saindo de 84,6% para 82,9%. Aqui nós tivemos também alguns eventos não recorrentes, e nos slides seguintes nós destacaremos e mostraremos em bases recorrentes essa comparação para dar uma visão melhor de como o EBITDA se comportou. Destaco aqui que os custos ficaram sob controle, mesmo com a pressão inflacionária do período. Em termos de desempenho operacional, a companhia continua mantendo um nível bastante elevado, com 99,5% de disponibilidade, e em termos de parcela variável, a companhia fechou os 9 meses do ano com 1,66% de PV sobre a RAP, comparado a um valor próximo de zero nos 9 meses do ano passado. Acho que vale destacar aqui, como nós falamos nos trimestres anteriores, que o ano passado nós tivemos algumas reversões importantes, tanto no caso de sabotagem da Novatrans, quanto da suspensão de cobrança de PV na AT por liminar, que isso totalizaram em torno de 28 milhões de reais. E este ano, inclusive, nós tivemos um evento atípico na concessão de Janaúba, no primeiro trimestre de 2024, que afetou o evento quer dizer, o acumulado desses 9 meses, no valor de 13 milhões de reais. Quando nós olhamos especificamente a PV do trimestre deste ano, ficou bem em linha e o número foi de 0,9% da RAP do período. E quanto ao lucro líquido regulatório, nós tivemos desempenho do trimestre de queda de 5,9%, chegando a 307,3 milhões de reais no trimestre, e um aumento no acumulado de 9 meses de 2,2%, com um lucro acumulado de quase 791 milhões de reais. E, de novo, vamos falar um pouquinho mais à frente dos próximos slides, o que explicam esses desempenhos. Agora, no slide 7, entramos mais a fundo nos efeitos que afetaram o lucro líquido regulatório, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. O lucro líquido regulatório apresentou, no 3T24, uma redução de quase 6% ano contra ano, totalizando 3,7 milhões de reais, como falamos no slide anterior. Os principais efeitos foram: no resultado financeiro, uma piora de 30 milhões, explicado basicamente pelo maior IPCA observado entre os períodos comparados, cujo efeito foi acentuado pela conciliação entre o índice estimado e realizado, que é contabilizado mensalmente na linha de variação monetária, associado a um menor volume de caixa médio. No imposto de renda e contribuição social, nós tivemos também um impacto negativo, apesar de um resultado muito positivo no trimestre, com uma alíquota efetiva de menos de 5%, mas a comparação mostrou um aumento de 14,4 milhões de reais nessa linha, resultado do benefício de uma dedução maior de juros sobre capital próprio no ano passado.
Esses efeitos foram compensados em parte pelo crescimento de quase 23 milhões de reais na equivalência patrimonial, em função do reajuste inflacionário do IPCA do novo ciclo da RAP 24-25 e da renovação do benefício fiscal Sudana e AAT, na TBE, com efeitos retroativos da data da nossa solicitação, lá no início desse ano. E o terceiro evento aqui é a entrada de operação total de Ivaí na virada do ano. Falando em EBITDA, a queda de 6 milhões de reais se deve majoritariamente por efeitos não recorrentes, que destacaremos no próximo slide. Mas antes, destacamos o desempenho positivo de 2,2% do lucro regulatório por mais de 9 meses, que nós falamos, né, chegando a quase 791 milhões de reais. E os grandes eventos aqui foram o crescimento também da equivalência patrimonial, explicada basicamente pelos mesmos motivos que falei mais acima, e uma importante melhora no imposto de renda e contribuição social de 71,1 milhões de reais, em função da combinação e do maior aproveitamento de diversos benefícios fiscais pela Taesa, além do impacto positivo das 4 incorporações que nós fizemos entre final do ano passado e abril deste ano. Aqui, novamente, assim como falamos acima, tivemos no EBITDA uma série de eventos não recorrentes que explicam praticamente todo o efeito negativo de quase 84 milhões de reais no comparativo. Vamos agora ao próximo slide, número 8, para entrar nesses detalhes. Observando as principais linhas do EBITDA, começamos pela variação negativa da RAP. Aqui a comparação foi afetada pelo reconhecimento não recorrente de receita complementar relativa a encargos de uso do sistema de transmissão, WEUST, por rescisão de custe, pelo ONS ocorrido no 3T23, quer dizer, no ano passado. Este efeito foi compensado em parte pelo reajuste inflacionário da RAP nos contratos de categoria 3 para o ciclo 2024-2025, com IPCA acumulado de 3,9%, e cujo impacto foi de mais de 9 milhões de reais no período. O outro impacto mais relevante foi na linha da parcela variável. Aqui temos uma redução contra o ano passado, em função de 3 eventos de maior impacto nas concessões ETO, Nova Trans e Santana, ocorridos no 3T23, que somam 10,2 milhões de reais. Vale destacar que a PV do 3T24 ficou em apenas 0,9% da RAP, como eu mencionei antes. Vale mencionar ainda o controle no OPEX, que praticamente não teve variação, mesmo pressionado pela inflação no período. Excluindo os eventos não recorrentes, principalmente aqueles associados às reversões de PV que ocorreram no ano passado, as receitas complementares do EUST e algumas despesas one-off, o EBITDA ajustado apresentou um crescimento de 5,3% no trimestre e uma queda de apenas 0,5% no acumulado de 9 meses, diferentes das quedas de 1,2% e 5,5% apresentadas no slide 6, respectivamente. Destacamos aqui as margens nas duas visões, que apresentaram um desempenho melhor e representam a margem recorrente no EBITDA do trimestre e acumulado de 9 meses. Mais detalhes sobre estes ajustes no release de resultados desse trimestre. Indo para o slide 9, apresentamos o lucro líquido FRS. O lucro apresentou um aumento de 45% na comparação entre os trimestres, totalizando mais de 409 milhões de reais. E no acumulado de 9 meses, o desempenho foi de quase 34%, maior que o ano anterior, totalizando 1,2 bilhão de reais. Os principais efeitos desse desempenho do trimestre foram o aumento de 140 milhões de reais na receita de correção monetária, em função dos maiores índices macro registrados esse ano, principalmente o GPM, que saiu de menos 2,8% no 3T23 para mais 1,7% no 3T24. O aumento da margem de construção em função dos maiores investimentos em empreendimentos em construção, que foi compensado em parte pela desaceleração do cronograma de Ananindeua em função do atraso da licença ambiental, e o aumento de 86 milhões de reais na linha de equivalência patrimonial, explicada também pela alta de GPM, que afetou fortemente a receita de correção monetária das nossas participações de categoria 2. Esses eventos foram compensados em parte pelo aumento do imposto de renda, em função de crédito registrado no 3T23,
e dos eventos de maior despesa financeira líquida e da receita complementar do EUST, que foi não recorrente, né, no 3T23, que também afetaram o resultado do resultado societário. No slide 10, destacamos a vitória do lote 3 no último leilão da ANEEL ocorrido ao final de setembro. Batizamos a concessão de juro à transmissora. O empreendimento envolve a construção de uma subestação e um seccionamento. O lote 3 está localizado no centro do estado de São Paulo, próximo a duas das nossas concessões, a AT e a TO, e conseguimos, portanto, eficiências operacionais muito significativas. Em outras palavras, a margibilidade desse ativo é superior a 90%. O lote tem um grande potencial de crescimento, onde há capacidade de aumentar o volume de investimentos via reforço. Apesar de ser um ativo de menor porte, a Taesa vê o lote 3 como uma concessão estratégica, localizada em um centro de alto consumo e com previsão de crescimento na demanda de energia no país. Esperamos uma eficiência de CAPEX significativa, superior a 25% em relação ao CAPEX ANEEL, como consequência de parcerias firmadas com fornecedores estratégicos e soluções técnicas adotadas, reflexo da nossa reputação junto ao mercado de EPCs e fornecedores de equipamentos, dada, obviamente, a relevância e o sucesso do nosso portfólio de empreendimentos concluídos nos últimos anos. Inclusive, mais de 50% do CAPEX a ser desembolsado ocorrerá no último ano da obra. Em termos de antecipação, consideramos 6 meses, que é o limite do edital. O lote arrematado apresenta aspectos construtivos muito semelhantes aos empreendimentos de Tangará e Santana, que nos dá um diferencial de conhecimento, planejamento e extração de valor no projeto. É importante dizer ainda que a Taesa tem um custo de capital competitivo, com uma estratégia de excelência de colocação inferior à média do mercado. Pelas nossas condições de financiamento e eficiência tributária de alocação de capital no grupo, conseguimos apresentar uma estrutura de capital otimizada, capaz de extrair mais valor do lote 3. Por fim, vale lembrar que a concessão roda em regime de lucro presumido. Bem, à medida que o projeto for evoluindo, prestaremos mais detalhes e informações sobre o seu andamento. Passando agora para o slide 11, vamos atualizá-los sobre o andamento dos nossos projetos. Obtivemos mais uma licença de instalação no início de outubro para Tangará, relativo a um seccionamento da linha de transmissão Açailândia e Miranda 2, o que permitirá o início das obras nesse trecho da linha. Bem, Pitiguari, Tangará e Saíra evoluindo dentro do esperado, e com uma expectativa de antecipação de mais de 2 anos do prazo ANEEL. Então, temos aí uns dados importantes, estamos passando para o mercado, de uma antecipação de mais de 2 anos nesses 3 projetos. Ananaí, em função do atraso do licenciamento ambiental, mas que ainda sem impacto significativo no plano de negócio, a gente está considerando uma antecipação de 11 a 15 meses do prazo regulatório, ainda assim uma importante antecipação considerando o tamanho desse projeto. Vale mencionar que nós temos trabalhado para reduzir os impactos desse atraso e manter essas antecipações aí que nós estamos divulgando. Quanto aos reforços, há uma expectativa também de entrega de algumas fases de reforço da Nova Trans ainda esse ano, lembrando que este é o nosso maior reforço atualmente em construção. Olhando esses projetos, esses 4 greenfields que nós falamos, a eficiência média do CAPEX é em torno de 15% em relação ao CAPEX ANEEL. O CAPEX realizado até o momento em 2024 totalizou aproximadamente 700 milhões de reais, e nossa expectativa é fechar o ano entre 900 e 1 bilhão de reais. Para os investimentos nesses projetos em 2025, e mais os reforços de grande porte, nós estamos falando aí de 7 reforços de grande porte, os investimentos devem ficar da ordem de 1,6 a 1,8 bilhão de reais, e o remanescente desses investimentos ficam aí entre 300 e 500 milhões de reais para 2026. Lembrando que essa curva não considera o lote 3 que acabamos de mencionar no slide anterior. Um importante disclaimer a ser feito aqui, né, neste slide, é que essa curva esperada de CAPEX, que nós estamos considerando para os 4 projetos Greenfield e os 7 reforços de grande porte, é a melhor estimativa que nós temos atualmente, mas que naturalmente, devido à
questões externas, essas informações podem ser alteradas no futuro. Então, à medida que os projetos vão evoluindo, é importante que vocês acompanhem conosco para que a gente possa manter o mercado informado sobre essa expectativa. No slide 12, apresentamos a evolução e o perfil de endividamento da companhia. Ao fim desse trimestre, a dívida líquida total da companhia chegou em quase 11 bilhões de reais, considerando todas as nossas participações. E a alavancagem se estabilizou no patamar de 4 vezes. O custo médio real das nossas dívidas está em 5% e um prazo médio de 4,8 anos, um pouco melhor ao anunciado no trimestre passado, em função do alongamento pelas últimas emissões de debêntures com vencimentos mais longos. Nossa posição de caixa ficou em 1,6 bilhão de reais e o mix de índices se manteve em 66% das dívidas indexadas ao IPCA, 31% ao CDI e o GPM em torno de 3% relativo à segunda série da 15ª emissão de debêntures que realizamos em abril desse ano. O rating corporativo da companhia em escala nacional, que é acompanhada pelas agências de rating Moody's e Fitch, é o mais elevado nível reconhecido, AAA. E ambas as agências revisitaram este ano a perspectiva de negativa para estável, um sinal muito positivo dado pelas agências de risco de crédito sobre a evolução e execução da nossa estratégia financeira de capital. No slide 13, destacamos a 16ª emissão de debêntures da Taesa, concluída em setembro. Levantamos 400 milhões de reais em uma única série para reforço de caixa de capital de giro. O vencimento é em 7 anos, com amortização anual no sexto e sétimo anos, e a taxa fechou em CDI mais 55 basis points, ficando entre as melhores emissões recentes no Brasil. Reforçamos aqui a nossa solidez financeira e diferencial de captação, evidenciados pela melhor classificação de risco de crédito emitido pelas agências de rating. Passando para o slide 14, antes de finalizarmos a apresentação, anunciamos mais uma distribuição de proventos com base no resultado regulatório acumulado de 2024. O Conselho de Administração aprovou a distribuição de 230,5 milhões de reais entre dividendos e juros sobre capital próprio. Essa distribuição equivale a 67 centavos por unit da Taesa, com a data base de 11 de novembro de 2024 e o pagamento para 29 de janeiro de 2025. A fim de facilitar o entendimento do pagamento da base regulatória, apresentamos o gráfico ao lado direito. O lucro líquido regulatório de 9 meses totalizou 790,8 milhões de reais. Voltando com o ajuste da RAP relativo à revisão tarifária periódica, que foi divulgado logo no trimestre passado, de 7,3 milhões, o lucro ajustado ficou em 798,2 milhões de reais nos 9 meses. Considerando que a nossa proposta de distribuição de proventos para 2024 é de 75% do lucro regulatório, chegamos a um valor de 598,6 milhões de reais a serem distribuídos sobre esse resultado acumulado. Como nós já anunciamos 368,2 milhões de reais no período, a proposta de distribuição para o último trimestre ficou em 230,5 milhões de reais, o que equivale a um payout de quase 76% do lucro líquido regulatório do exercício social, acumulado até o momento. Um pouco superior ao limite da proposta anunciada esse ano, justamente por conta da volta desse ajuste aqui de 7,3 milhões. Com esse anúncio, o valor total distribuído até o momento relativo ao resultado de 2024 foi de quase 600 milhões de reais, o que equivale a esse 76% do lucro regulatório acumulado do ano. Bem, era isso que tínhamos para apresentar. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Obrigada, Cristiano. Neste momento, abriremos a sessão de Q&A, que será conduzida ao vivo e contará com a participação dos diretores da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, os participantes devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta, que entrará na fila.
Bem, bom dia a todos. Agradeço aí a participação de todos os interessados. Temos aí 400 pessoas participando conosco nessa videoconferência do terceiro trimestre. Estão aqui conosco, além do time de RI, né, eu e Juliana, o Rinaldo Peck, o nosso diretor-presidente e CFO interino, Luiz Alves, nosso diretor técnico e atualmente interino como diretor de implantação, e Fábio Fernandes, nosso diretor de negócios e gestão de participações. Antes de começar aqui, a gente já recebeu algumas perguntas, mas antes de começar, vou passar a palavra ao PEC para fazer algumas mensagens iniciais. PEC, passo aí para você. Obrigado, Cristiano. Obrigado a todos pelo interesse na participação. Obrigado ao pessoal Taesa, que fez com que esse resultado pudesse ser comunicado, e a gente tem boas informações aqui para passar para o público. Então, tem bastante gente que trabalhou para isso. Chegamos num momento importante de fazer essa divulgação e ter esse contato com o mercado, que é sempre importante. Eu queria começar os comentários falando, né, um ponto que é importante para nós, que foi essa participação no leilão 0224, quando nós tivemos o lote 3, né, arrematado por nós, que é um lote super importante, já foi destacado com uma possibilidade de reforços futuros. Então, isso tem muito a ver com a nossa estratégia, né, de manter crescimento e analisar oportunidades de crescimento para a companhia. Então, foi algo que foi bastante estudado, que nós tivemos aqui um trabalho de muitas áreas da companhia, parcerias com fornecedores, para a gente conseguir trazer algo mostrando, né, a disposição da companhia. É um lote pequeno, mas é um lote que tem bastante sentido e tem muito a ver com a execução desse planejamento estratégico nosso. Em termos de performance, um resultado do trimestre, quando nós olhamos, né, o resultado recorrente, ou seja, aquele que a gente projeta a companhia para frente, também muito consistente, né, com boas entregas aí que a gente teve. Eu destacaria a questão relacionada com a performance de custo, né, abaixo da inflação, com bastante rigor que a gente tem tocado esse tema, que é super importante para, né, nós termos uma Taesa cada vez mais eficiente, né, que esse é um compromisso nosso, e a gente está conseguindo dar demonstrações aí através desse controle de custo que a gente está exercendo. Não posso deixar de falar dos investimentos do período, né, que também são bastante significativos, quase 700 milhões aí em 24, lembrando que o ano passado foi o ano de maior investimento da história da companhia. Temos uma perspectiva de investimentos de CAPEX de 1 bilhão dentro desse ano. Lembrando que isso também está dentro do nosso planejamento estratégico, que alia, né, nossa remuneração do acionista com o crescimento. Temos previstos entrada de projetos aí para os próximos meses, que vão adicionar a nossa receita, como já a gente passou a dar um pouco mais de informação também no nosso release de resultados. E com relação destacaria também o pagamento de proventos de quase 1 bilhão de reais, né, no ano, sendo 230 milhões que a gente tem como pagamento previsto para o próximo ano de janeiro, com base a esse resultado do terceiro trimestre que foi deliberado, representando um payout aí um pouco superior a 75%, como foi falado. Acho que tudo isso numa companhia que está olhando muito, né, para essa questão de eficiência, com uma geração de caixa bastante robusta, com novas receitas vindo aí. Então, acho que a perspectiva é bastante boa que nós temos. Dentro da diretoria, eu também gostaria de destacar que nós temos já um diretor para a área de implantação já contratado, que vai começar no próximo mês de novembro, para tocar esse programa de obras, enquanto o Luiz se dedica mais à questão da área técnica, né, que ele passou a ser já o diretor técnico formalmente e vai passar a ter dedicação exclusiva. Gostaria de destacar também o nosso release, né, que a gente procurou trazer algumas outras informações, limpar alguma coisa, trazer mais objetividade em algumas informações, destacando, né, a expectativa de projetos que a gente tem com relação a quando que a gente deve ter novas receitas. A gente está melhorando essa parte.
Outro dado importante é com relação ao valor residual, né, dos ativos das concessões, que também é algo que a gente quer mais e mais, à medida que a gente for tendo visibilidade sobre isso, é um valor importante para a companhia, né, que pode representar bastante dentro do fluxo de caixa da companhia nos anos futuros. Ou seja, no geral, acho que é o orgulho de estar mostrando aqui um trimestre onde a gente está aliando remuneração do acionista com o crescimento e com perspectiva de crescimento. Então, acho que era esses os comentários, né? Mais uma vez agradecendo a participação de todos e agora a gente fica aqui à disposição das perguntas. Cristiano, Juliana. Obrigado, Pecchio. Eu vou passar aqui, você tocou em alguns pontos, né, de algumas perguntas, mas entrando mais talvez nas dúvidas específicas, eu vou começar aqui pela pergunta do Rafael Celsade aqui da GF. Ele faz duas perguntas que estão interligadas. Primeiro é como a companhia enxerga a capacidade de crescimento e investimento para os próximos anos, visto a aproximação do fim das concessões, né, a partir de 2030, e o nível de alavancagem. E a outra é como é que a gente pode enxergar a atuação da Taesa para fazer frente a essas necessidades, né? Para que possamos ter mais clareza dos passos futuros da empresa. Então, ele agradece aqui, são as duas primeiras perguntas. Tá, obrigado, Rafael. Bom, é uma questão complexa, daria para a gente falar bastante tempo aí sobre a nossa estratégia. A gente tem procurado trazer sempre informações a respeito disso, mas é um assunto que merece sempre uma discussão com relação à perspectiva de crescimento. Primeiro ponto, eu gostaria de dizer que o que vai acontecer com a companhia, né, em termos do término de algumas concessões, a companhia já vem trabalhando também com os investimentos que foram feitos para a gente conseguir repor parte da RAP. Como a gente tem falado, temos 3 bilhões, um pouco menos em execução, isso vai ajudar a termos um aumento de receita também futura, que com certeza vai ajudar nessa compensação de parte das concessões que vão vencer um pouco mais à frente. Então, existe esse pensamento, a gente acabou de ganhar um leilão onde a gente mostra, né, que oportunisticamente também, dentro do que cabe no nosso endividamento atual, que a gente fez alguns ajustes importantes esse ano, acho que a questão do endividamento é uma questão muito importante para nós, e nós ainda assim conseguimos participar do leilão, porque como foi destacado, nós temos desembolso um pouco mais à frente, inclusive a maior parte no ano que entra em operação. E a questão da alavancagem, ela deve ter uma caída à medida que a gente vai entrando com outros projetos. Então, é difícil falar assim exatamente quanto nós vamos estar investindo nos próximos anos. O que a gente pode falar é que, como a gente acabou de demonstrar, estamos atentos a possibilidades que possam fazer sentido dentro das questões relacionadas com o endividamento da companhia. Nós também fizemos o ajuste dos dividendos, que era uma coisa que fizemos visando, né, essa capacidade futura de participação em crescimento futuro, mas no momento tivemos aí o ajuste, né, para os 75%, que a gente já tem falado que a partir de 2025 devemos ter um payout entre 90% e 100%, mantidas as condições de mercado. Obviamente que isso é uma coisa para ser deliberada e discutida à medida que o ano vai caminhando, mas hoje, olhando para frente, é o que a gente entende que vai ser possível de ser feito. Então, olhando as questões de crescimento, eu vejo oportunidades, tem essa desalavancagem que vai acontecer e nós vamos estar atentos para, participando de leilões ou tendo alguma outra oportunidade, fazer essa compensação, mas a gente ainda não consegue saber quanto, né, desse percentual que a gente vai ter a compensação até o futuro próximo aí, tá bom? Acho que é isso, Cristiano. Obrigado, Peck. Bom dia a todos. A segunda pergunta que a gente tem é do investidor Adriano Ramos, no tema de dividendos. Você já falou um pouco dos dividendos e proventos e expectativa, mas o Adriano comenta e pergunta: a Taesa sempre teve uma prática de anunciar os dividendos e logo em seguida pagar. Porém, nos últimos anúncios, o tempo para pagamento aumentou. Você poderia falar o motivo e se isso vai se manter? Eu diria que o que nós praticamos ano passado, o que a gente está praticando esse ano, é o que deve ser mantido, né? A gente tem praticado como pagamento, né,
2 trimestres do ano anterior são sempre pagos no ano corrente e 2 trimestres do ano fica para o próximo ano. Então, é isso que está acontecendo. Então, a gente acabou de ter, né, a divulgação do terceiro trimestre com pagamento logo para janeiro. Então, por que a gente faz isso? Para todas as adequações que nós vamos fazer. Investimentos, tem essa questão de remuneração, tem a questão de captação, custo, né, das emissões que a gente tem tido. Então, a gente adequa tudo isso, mas a nossa ideia é que isso que tem sido feito seja mantido para frente. Então, acho que essa que é o padrão que a gente espera conseguir manter para os próximos períodos. Obrigado, Pecchio. A pergunta próxima aqui, eu vou passar para o Fábio, o Daniel Travitsky, analista sell-side da Safra, ele pergunta aqui: como enxergam oportunidades no leilões de reserva de capacidade destinada a baterias? Estão estudando essa oportunidade? Bom dia a todos. Bom dia, Daniel. Obrigado aí pela pergunta. Bom, efetivamente estamos, né, a Taesa, como sempre, procurando alternativas e oportunidades de investimento que gerem valor aqui para os nossos acionistas. Então, é uma oportunidade, sim. Esse assunto, né, a questão de bateria e a reserva de capacidade está em consulta pública, né, solicitada pelo MME através da ANEEL, e nós estamos atuando fortemente, né, nessa consulta para que possamos entender e trabalhar nessa regulamentação, que ela saia o mais clara e transparente possível e que possa dar as oportunidades de investimento necessárias nas condições aplicáveis também a esse produto, né? Esse leilão, né, essa situação é uma inovação importante aqui para o setor de energia brasileiro. Ele traz uma inovação porque ele traz exatamente a capacidade de nós armazenarmos energia dentro do âmbito da transição energética, né, podendo suportar aquela intermitência no caso das energias renováveis, principalmente a eólica e a solar. Então, ele traz essa capacidade de armazenamento, trazendo robustez, uma resiliência e mais confiança no sistema nacional brasileiro, então, de transmissão de energia elétrica e de energia elétrica, de uma forma como um todo. Então, estamos olhando, sim, essa consulta pública sugere que esse leilão ocorra no final do primeiro semestre de 2025 e, dentro das condições que forem estabelecidas pelo regulador e dentro das condições aliadas ao nosso planejamento estratégico, tendo aderência, nós vamos participar ativamente dessas oportunidades também. Tá? Muito obrigado aí, Daniel, e ficamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional que seja necessário. Obrigada, Fábio. A próxima pergunta é sobre projetos e eu vou direcioná-la ao Luiz. Luiz, o investidor pergunta se existe alguma expectativa de entrega de projetos para acontecer em breve. Ok, obrigado, Juliana. Obrigado pela pergunta. Temos sim, Juliana, né? Nós estamos com 2 projetos importantes. O primeiro dele é a Nova Trans, que é referente a um reforço de grande porte de substituição de 3 bancos séries na linha de transmissão. Esse reforço ele já vem com um prazo bem justo estabelecido pela ANEEL, um prazo de 30 meses, mas nós vamos, né, trabalhando para energizá-lo já dentro desse mês de novembro. Então, entre novembro e dezembro, nós já teremos 65% do projeto energizado, somente dependendo de condições sistêmicas de liberação para energização junto ao ONS. Então, estaríamos aí uma antecipação de 5 meses num reforço que é bem complexo e bem técnico, né? Mostrando o compromisso da Taesa sempre aí em antecipar e a eficiência dos projetos. E também, de mesma forma, o projeto de Pitiguari, cuja data ANEEL é para março de 27, nós já estamos aí trabalhando para energizar ainda esse ano, né, buscando até o final do ano, no máximo início de janeiro, já energizar uma primeira linha de transmissão de Pitiguari, que vai representar aí mais de 2 anos de antecipação referente ao prazo ANEEL. Obrigado, Luiz. Aproveitando, né, a pergunta para você, tem uma outra aqui, do ponto de vista de clima. É a seguinte: o Assis, investidor. Bom dia, parabéns pelos resultados. Gostaria de perguntar sobre como os eventos climáticos que temos tido no Brasil têm afetado a disponibilidade das linhas da companhia. De que forma a companhia tem trabalhado para lidar com tais situações no futuro? Perfeito. Obrigado aí, Assis, pela pergunta. Uma pergunta, assim, muito interessante, até pelo que nós estamos vivendo no momento, né? Tanto na questão de enchentes, chuvas que vemos na região sul,
como também a questão de queimadas, né? Com relação às chuvas, nós não tivemos nenhum impacto esse ano em nossas linhas de transmissão, mas temos trabalhado muito na questão preditiva, no sentido de estarmos aí em 18 estados do Brasil, então estamos sujeitos a diversas frentes e entradas climáticas, né? Com relação a isso, temos estudado, né, a capacidade de vento que suporta as nossas linhas, estudando, verificando se a necessidade do projeto da época é compatível com o vento atual, que a gente tem identificado aí o acréscimo, né, e o volume de tempestades. Então, isso é um trabalho de forma preditiva que nós já estamos fazendo. E também aí, não só a Taesa, mas como o sistema como um todo, tem sofrido muito recentemente no quesito de queimadas, né? Nós temos tido algumas interferências em queimadas em nossas linhas, porém com religamento automático. Ou seja, né, não causa uma interrupção permanente, mostrando aí a confiabilidade do ativo. De forma preventiva, temos atuado, nós temos um monitoramento, tanto de chuvas, né, quanto de queimadas dentro do nosso centro de operação, que é próprio. Então, eu consigo já detectar, né, eventos climáticos que estão chegando próximo às nossas concessões, como também a questão de queimadas em regiões próximas, né? De posse disso, nós conseguimos já deixar equipes pré-estabelecidas para o atendimento de qualquer tipo de emergência e também, né, preparar o nosso centro de operação para um possível restabelecimento. Mas, como disse, no quesito queimadas, nós tivemos desligamentos que foram momentâneos, sendo restabelecido de imediato, não impactando nenhuma parcela variável para a companhia. E também temos utilizado, né, modelos preditivos de inteligência artificial para direcionar o nosso recurso de roçada dentro da nossa faixa de servisão para minimizar esses impactos aí de queimada ao longo dos anos, tá? Obrigada, Luiz. A próxima pergunta é do investidor Carlos Eduardo Reis e eu vou direcioná-la ao PEC. PEC, ele pergunta se nós temos alguma informação sobre o vencimento das concessões e alguma previsão de renovação. Bom, obrigado pela pergunta, Carlos. A questão da renovação é uma questão que está sendo discutida pelas empresas, né, junto aos órgãos setoriais, fóruns diversos. Logicamente que nós somos muito atentos a isso, né, e uma das questões que está se colocando é as opções que se tem para o final da concessão, renovação, relicitação, e a gente tem discutido e a gente tem colocado um ponto que qualquer que seja a decisão que seja tomada, tem que ter um fundamento do porquê, né? Porque um é melhor que o outro. Então a gente vê possibilidades, ganhos e perdas em qualquer um dos dois formatos a serem adotados, e a gente tem certeza que nós vamos conseguir ter uma discussão, né, bastante madura com relação ao que deve ser levado em conta para se tomar essa decisão. Existe decreto já prevendo questões, né, que a gente pode entender relacionada com relicitação, mas a gente tem questionado um pouco como que isso se fundamenta em termos de vantagens tanto para as companhias, ou melhor, primeiro para o sistema como um todo, para as companhias e para o consumidor de uma forma geral. Então, esse é um tema que eu acho que ainda nós vamos ter bastante evolução. Eu diria que o ano que vem, o próximo ano é um ano bastante importante para a evolução desse tema, mas, como eu disse, temos tido discussões, participado de fóruns para a gente colocar a opinião que a gente entende das vantagens, do nosso ponto de vista, de se fazer uma extensão aí das concessões, mas, obviamente, tudo dentro de uma discussão que ainda está, que vai acontecer nos próximos meses. Estaremos bastante atentos aí para defender os interesses da companhia e também preservando o melhor que possa ser, na nossa opinião, para o sistema interligado nacional como um todo. Obrigado, PEC. Uma outra aqui para você, vem do analista do João, seu site do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado por aceitar a pergunta. Poderiam falar da visão de vocês sobre a discussão do aumento da margem presumida para o IR, no lucro presumido para as transmissoras, e como isso deve impactar o resultado nos próximos trimestres? Bom, obrigado, João, pela pergunta. Bom, as questões relacionadas com tributos, né, no Brasil, elas sempre requerem muitas opiniões, né, de especialistas, né, de tributaristas, e também uma análise
de longo prazo sobre qual medida que foi colocada no mercado, qual que é a validade, qual que é o fundamento legal. Então, eu diria que hoje nossos resultados refletem exatamente o que a companhia entende que é o correto do ponto de vista da legislação tributária. A eventual discussão, eventual orientação da Receita sobre uma questão relacionada com lucro presumido e qual que seria a faixa de tributação, eu acho que tem que ser acompanhada de análise com relação a essa questão, aplicação, momento, se tem essa fundamentação adequada. Do nosso ponto de vista, hoje, volto a dizer, nós estamos fazendo tudo dentro do que entendemos que é o correto na legislação. Para que a gente altere o nosso posicionamento, tem que vir alguma coisa, né, formal, né, do ponto de vista de alguma regulamentação específica, que vamos estar muito atentos para fazer. Não é o que a gente viu até agora, então eu acho que a posição da companhia hoje, pelo que a gente tem de conhecimento hoje, é que o que está reconhecido está muito aderente à legislação aplicável, e qualquer alteração que tenha, nós vamos ter que analisar essa questão jurídica de aplicação correta, mas a gente tem conforto sobre o que está sendo colocado e demonstrado nos nossos demonstrativos financeiros. Obrigada, Pecchio. A próxima pergunta é para você. Temos duas perguntas sobre alavancagem. A primeira é: quais estratégias vocês estão utilizando para desalavancar, além da mudança da política de dividendos, e também como a gente pretende se desalavancar pagando com payouts que a gente tem pago no ano? Tá bom, boa pergunta, vamos lá. Eu gosto de falar que a gente tem, com base aos investimentos em curso que vão trazer receita, a gente tem quase que uma desalavancagem contratada, né? Considerando mantidas as condições normais aí de temperatura e pressão do nosso negócio, essa desalavancagem ela está contratada em função de que vou ter novas receitas que vão ajudar na geração de caixa da companhia e vão ajudar a gente ter uma desalavancagem ao longo do tempo. Como eu tenho falado, 2024, talvez 2025 são os níveis que a gente deve chegar muito próximo do que a gente está atualmente, e a partir daí, com a entrada em operação, a gente deve ter uma queda. Bom, isso é compatível com o planejamento que a gente tem feito, né, financeiro da companhia, como eu falei no começo, né, conjugando crescimento da companhia com remuneração dos acionistas. Então, nesse momento, nós entendemos que o que a gente tem falado com relação aos dividendos, né, que são os 75% do lucro líquido regulatório desse ano e para o ano que vem de 90 a 100, é compatível, e que é compatível primeiro com o nosso planejamento estratégico, né, faz parte do planejamento, e a gente deve ter condição de manter isso apresentando crescimento dentro desses limites colocados pelas questões de alavancagem. Então, deve ter uma redução na alavancagem, e tendo a redução da alavancagem, automaticamente a gente cria capacidade de novos investimentos, se entendermos que existem opções interessantes para a gente fazer alocação de capital. Excelente, Pecchio. Eu estava passando aqui pelas perguntas, algumas já respondidas, não vou repetir, outras aqui parabenizando pelos resultados. Estamos aqui no final, quase, né? Acho que foi tivemos uma apresentação bem direta aqui, as perguntas bem claras. Pecchio, talvez passe a palavra aí para algum fechamento, caso você queira fechar aí. Não, claro, só voltando a alguns temas importantes, acho que falar do reconhecimento aí pelos resultados apresentados, a gente representa aqui os quase 900 colaboradores, então esse número não é financeiro, é número de muita gente que trabalha aí nas linhas, e a gente procura fazer isso com disciplina financeira, com execução do planejamento estratégico da companhia, e eu sou bastante otimista com relação às questões olhando para o futuro da companhia, seja nas questões relacionadas com eficiência cada vez maior que a gente tem procurado analisar, trazer inovação para os nossos processos e também possibilitar esse crescimento,
um pouco mais à frente tem essa questão da alavancagem no curto prazo, mas que a gente entende que, como eu disse, né, com base numa desalavancagem quase que contratada, a gente vai ser capaz de ainda proporcionar crescimento com rentabilidade para os acionistas. Acho que é isso. Obrigado aí pela participação e interesse de todos.